Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso, né, dos pais. Para quem ainda não conhece, chegou depois, né, se engajou aí na proposta depois, eu sou Nelson Tavares. E a gente vai refletir hoje sobre o tema Dia das Crianças. Primeiro, vamos dar a nossa sequência de recados aqui, né, que a gente precisa dar. A casa já voltou a estar aberta para a realização das tarefas, das palestras, pelo menos, né, das tarefas mais básicas. Reunião pública está acontecendo, os cursos ainda não, evangelização ainda não, mas palestra pública está acontecendo normalmente dentro dos horários de praxe, quarta à tarde, quarta à noite, quinta finalzinho da tarde, início da noite e sábado à tarde. A gente tem a cantina aberta, o nosso espaço lá, o nosso café com ternura, e muito gostosas as coisas que vocês encontram lá. Quem já veio até aqui sabe o quanto é gostoso o quitute daqui, né? E esses alimentos em porções individuais, em porções família, estão disponíveis lá. Você pode fazer a sua encomenda, ou no horário das palestras públicas, né? Sempre tem uma quantidade lá para além das encomendas, você pode comprar e levar para sua casa com todo cuidado, até porque a gente está fazendo revezamento de entrada ali no espaço, né, da comidinha, então está tudo organizado, com segurança, não tem nenhum risco, digamos, do ponto de vista aí da pandemia. Outro recado que a gente vai dar é com relação à livraria. A nossa livraria está funcionando também, está com esquema de revezamento para entrar, mas você consegue escolher seu título, você consegue adquirir a sua leitura ali de natureza elevada, alguma coisa que possa te ajudar a trabalhar aí, ampliar a sua consciência, a passar o seu tempo com qualidade. Então, tudo isso você consegue fazer também ali na livraria. Tem livros também para as crianças, sabe? Tem algumas leituras bem legais ali para você fazer essa leitura familiar, essa lida do material para eles, você conseguir ter um momento ali de interação com os miúdos, de uma maneira a discutir também temas relevantes para a formação moral deles. Tem alguns livros assim de que eu particularmente gosto, né? Tem uma coleção, não sei se é essa a gente tem aqui, chamada Pequenas Histórias. Eu adoro essa coleção. São várias histórias com um fundo moral, e eles vendem tanto os exemplares separadinhos quanto uma publicação com todos eles juntos. E eu adoro esse livro, adoro. Tem coisas assim que eu trouxe de verdade, sem exagero, para a minha vida, né, de questões adultas, porque são questões de comportamento, de interação, de valores, que eu olho e digo assim, caramba, isso aqui é importante. E eu trouxe isso para a minha vida. Eu acho que é Maurício, o personagem, que tem ali uma coisa de raiva, como é que ele lida com a raiva e tal, que eu acho tão fabuloso que serve para todo mundo, para adulto e para criança também. Mas são histórias bem infantis, sabe? E é lindo. Tem o Adeilson Salles também, que tem várias coisas interessantes para adolescente, né? Tem muita coisa para adolescente. Então, vocês estão super convidados a conhecerem e a frequentarem a nossa livraria. Outra coisa é a doação. A gente tem o QR Code aqui para vocês já irem direto lá, se vocês puderem ajudar a casa fazendo doação para a cesta básica, para o educandário, para a manutenção da casa, para o que vocês puderem. A gente agradece demais a participação de vocês e a contribuição que vocês eventualmente puderem dar. Todos são bem-vindos à casa, independente de qualquer coisa, mas ela, para funcionar, né, precisa ter aí o pagamento das contas, dos custeios dos funcionários e tudo mais. Então, a gente sempre precisa pedir, e é o que a gente está fazendo aqui agora, contando com a colaboração, com a contribuição sempre generosa dos pais do curso de pais, tá bom? Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês é do atendimento fraterno, né? A gente tem os números lá nas redes sociais também, o Adolfo deve estar colocando aí para vocês também os números do WhatsApp,
e o atendimento fraterno não está sendo presencial ao final da palestra, porque a gente não pode ter contato físico, né? Então, a gente está fazendo isso pelo WhatsApp. Você pode mandar texto ou você pode mandar áudio. A gente só pede realmente que não telefone para os números para que esse atendimento fique registrado pelo WhatsApp, tá bom? E, às vezes, também, assim, saber que alguém está precisando e tal, e orientar, né? Olha, tem esse número aqui para você conversar, para você receber uma orientação espiritual, dá uma ligadinha aqui, ligadinha não, manda uma mensagenzinha para esse número lá no WhatsApp e vê como é que podem te ajudar. Então, recomenda também, sabe, que essas pessoas consigam ter acesso à ajuda. Isso é também uma forma de caridade, a chamada caridade moral. Bom, muito feliz com vocês por aqui, podendo participar dessa atividade, trazendo seus filhos, né, porque certamente a uma hora dessa eles já assistiram a aulinha deles, já participaram da atividade de evangelização e agora a gente está junto aqui. Então, que bom que vocês estão fazendo esse movimento. Vocês sabem que muita gente trabalha com a falsa, com a equivocada ideia de que filho, quando crescer, escolhe religião. Primeiro, que valores religiosos, sim, é verdade, eles vão poder escolher religião, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que não pode esperar eles ficarem adultos para escolher e começar a seguir uma religião. Ter valores religiosos, ter o hábito da prece, ter a cultura de buscar a Deus nos momentos singulares de adversidade, de desafio da nossa vida, isso é alguma coisa que a gente aprende na infância. E não é só pelo levar não, sabe? É pelo que a gente observa da fé dos pais. Então, é muito importante a gente traduzir valores. Vamos lembrar que a doutrina espírita ensina que até os 7 anos o espírito é muito, vamos chamar de maleável, ele é muito suscetível aos ensinamentos que se passa para eles, que se passam para eles. Os ensinamentos passados até ali por volta de uns 7, 6, 8 anos, isso não é uma data exata, né? Tem ali um quê de cada um, essa é uma particularidade que a gente precisa aproveitar. Se a gente trabalha com a perspectiva de que espera que eles fiquem adultos para fazerem escolhas, o trabalho que deveria ter sido feito na infância já não foi feito. E isso traz repercussões, isso traz dificuldades, traz consequências que a gente não gostaria que vocês nem seus filhos enfrentassem. Então, a gente recomenda sim que vocês façam essa vivência religiosa, essa imersão numa fé, e particularmente uma fé raciocinada, com esse viés da psicologia espiritual. Isso fortalece as crianças não só do ponto de vista espiritual, no sentido estrito, como também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, para que eles lidem com as emoções, com os sentimentos de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, sabendo entender como é que funciona a vida deles, como é que funcionam as leis que regem o universo, sabendo como é que funciona a interação com o outro. Isso é tão saudável, isso é tão importante, e a gente espera sinceramente que vocês consigam dar continuidade a essa tarefa, não apenas fazendo com que eles assistam às aulas como um momento, assim, chegou a hora da atividade religiosa, e depois que a gente tem uma semana inteira em branco do ponto de vista dos valores morais, da vivência religiosa e tal. Não estou propondo que vocês virem carolas e passem o dia inteiro evangelizando as crianças, não é isso. Mas a gente precisa integrar os valores religiosos com as questões do dia a dia, sabe? A gente já vai fazer a prece, eu ainda estou aqui num momento preliminar, tá? Não parece, né? Mas ainda é isso. A proposta é que a gente está lendo um livro e apareceu alguma coisa ali, a gente faça essa abordagem integrada com a espiritualidade. Então, por exemplo, eu me lembro, não sei se eu já dei esse exemplo, acho que para esse ano aqui com vocês não, eu contei no próprio ano lá em que aconteceu, mas quando a gente foi ver a Malévola, que a minha filha menor na época não curtiu Malévola, assim, ela veio, achou meio terrorzinho, sabe? Mas meu filho, super de boa, e assistiu e tal, minha filha assistiu umas partes, outra ela fechava o olho, e aí tinha a Malévola.
E a gente falava assim, né? Eu me lembro que o meu filho perguntou assim, por que ela dizia que odiava a criança, mas ela cuidava da criança? E aí eu vi ali uma excelente oportunidade para discutir com ele como é que o adulto, de alguma maneira, ele cria máscaras, barreiras, desculpas, fugas, para não enfrentar as questões que estão dentro dele a título de valor, a título de enfrentamento mesmo, né, daquilo que a gente tem dentro da gente como um problema, como uma questão do ego, como um obstáculo emocional para vencer, e por conta do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, daquilo que eu não sou ainda capaz de aceitar, como é que a gente coloca algumas máscaras para dizer ou fazer coisas que não são exatamente o que a gente está dizendo ou o que a gente está fazendo. É aquele comportamento que aponta para um lado, mas ele significa outra coisa. A gente tem isso o tempo inteiro na vida. E aí, é claro que isso é uma questão filosófica assim, um pouco complexa, eu tive que adaptar isso para conversar com ele, mas eu falei para ele, meu filho, é por isso que é importante a gente desde cedo aprender a lidar com o sentimento, a dizer o que a gente sente, a dizer o que a gente pensa, respeitando o outro, não despejando nas pessoas tudo o que a gente quer dizer, mas ao mesmo tempo tendo a clareza e o discernimento de que o que eu sinto, eu preciso experimentar, eu preciso ter verdade nisso, eu preciso falar, para que a gente não se torne um adulto como a Malévola, que tem um sentimento de amor tão genuíno por aquela criança, que ama aquela criança, que cuidou daquela criança, que abriu mão de coisas suas, né, importantes, para poder se dedicar a uma menina que era filha de um relacionamento, de um afeto desconstruído. Tem um tantão de amor, de caridade em torno disso, mas ela não era capaz de, emocionalmente falando, reconhecer o seu altruísmo. E a maneira como isso, de alguma forma, se reflete na criança é ruim, porque essa criança é criada, de alguma forma, por alguém, é cuidada por alguém que tem dificuldade de manifestar emoções. E, por conta disso, essa criança pode ter, provavelmente tem, fora da ficção, vai ter algumas repercussões. Essa criança certamente vai enfrentar algumas limitações emocionais nos seus próprios relacionamentos. A gente sabe como é que essa questão do que a gente vive com os pais se reflete nas nossas próprias experiências, né? Então, eu aproveitei aquele momento para discutir isso com ele. Tanto quanto, às vezes, a gente está falando, e eu vou conversar com ele sobre reencarnação, eu vou conversar com ele sobre lei de causa e efeito, sobre responsabilidade de escolhas. Então, assim, tudo isso de uma maneira muito natural, né? Assim, vamos sentar para a gente falar de espiritismo. Agora é o momento da evangelização. De forma natural, quando pergunta, explica com base nisso, mencionando lei de causa e efeito, mencionando karma, mencionando encarnação, mas não é teorizando não, sabe? É explicar de uma maneira compatível com as necessidades e com a questão cognitiva das crianças, mas ao mesmo tempo com tanta naturalidade que a espiritualidade faz parte do dia a dia dessa criança, desse adolescente, desse jovem ou até desse filho recém-adulto. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de fazer. E isso é um processo, porque nós mesmos, às vezes, não estamos habituados a enxergar o que acontece na nossa vida como uma questão de ordem espiritual. Quantos adultos vêm aqui à aula, nos cursos, assistem às aulas e aprendem isso, aprendem aquilo, aí vem para o atendimento fraterno e digo, então, lembra que na aula a gente falou tal coisa? Então, isso aqui tem a ver com isso, aquilo. Aí a pessoa, não linka, sabe? É como se fosse teoria, teoria, prática, prática. Não pode, a gente tem que fazer essa integração. Então, o meu desejo, a minha recomendação e a minha energia colocada nesse momento, no sentido de dizer para vocês que feliz por vocês estarem aqui, que bom que as crianças estão participando da evangelização, mas tomara também que a gente consiga fazer isso de maneira integrada na vida deles, de maneira natural, de maneira espontânea, porque é assim que a gente precisa
digamos, fortalecê-los do ponto de vista espiritual. Essa coisa do momento da religiosidade promove essa coisa da separação entre a teoria religiosa, os dogmas que o espiritismo não tem, né? As pessoas trabalham muito com esses dogmas religiosos e com a prática, que acaba que a espiritualidade não se aplica à coisa prática, à vida prática, à melhoria da nossa vida. Isso precisa mudar e isso o espírita precisa promover, particularmente com os filhos, cuja vida e hábitos estão sendo construídos agora. Se a gente conseguir oferecer isso a eles, eles certamente serão adultos mais equilibrados, mais conscientes, mais caridosos, mais organizados do ponto de vista emocional, né, com menos passivo emocional para resolver depois na vida adulta e tudo isso por diante, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Deixa eu pegar aqui o nosso evangelho para a gente poder fazer a prece depois deste longo introito. Esse é o Livro dos Espíritos. E vamos iniciar o tema específico, Dia das Crianças. A desgraça real. Todos falam da desgraça, todos já a experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, na urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no fato em si. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta depois consequências funestas, não é realmente mais desditoso do que um outro, que a princípio causa viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Acho que o exemplo final é perfeito. A gente reclama às vezes de algumas desgraças, de algumas dificuldades que acontecem, só que aquilo ali veio para trazer, para proporcionar alguma coisa melhor para a gente depois. A gente não enxerga, a nossa capacidade de desdobramento de um fato é muito limitada ao que o olho enxerga. E, ao contrário, né, coisas aparentemente boas, como a abastança material, como o livramento de uma doença, ou coisa do gênero, pode parecer uma coisa boa, mas que a longo prazo isso se transformar numa consequência ruim, porque nem sempre a gente está habituado a lidar só com facilidades, né? Quando as dificuldades não vêm, a gente acaba às vezes se perdendo. Então, eu diria que é isso, a gente precisa relativizar o nosso conceito sobre o que é bom e o que é ruim, o que é desgraça ou o que é benfeitoria ofertada pela espiritualidade. Vamos relativizar isso para a gente poder viver melhor também, tá? Acho que a leitura é excelente. A gente está aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e o item é o item 24, ok? Vamos lá. Mestre amoroso, eu te agradeço de toda a minha alma a oportunidade de estar aqui nesse momento. Eu te agradeço a oportunidade deste trabalho e te peço que orientes, que guies, que protejas a cada um daqueles que estão acompanhando nesse momento a atividade. Que as famílias estejam em proteção, amparadas pelo teu socorro, que a nossa consciência se amplie, que a gente consiga enxergar
a presença dos amigos espirituais nas nossas vidas, orientando a gente, abrindo caminhos, nos trazendo eventualmente algumas dificuldades que vão colocar no rumo certo daquilo que a gente precisa. Mestre amoroso, permita que os nossos filhos estejam em proteção, não para que eles estejam livres dos desafios que lhes cabem, porque esses desafios foram planejados para o crescimento deles. A gente não está pedindo que os nossos filhos não enfrentem os desafios de que eles precisam. A gente pede que a tua proteção, que o teu amor torne esses desafios realizáveis, o mais a menos possível, alcançando o fim que eles pretendem, que eles possam crescer, amadurecer, que eles possam progredir moralmente e que a nossa atividade, a atividade do pai e da mãe, seja sempre exemplo, que a gente consiga estar presente na vida deles de uma maneira saudável, equilibrada, evitando qualquer tipo de desdita que não seja planejamento, seja fruto do nosso desacerto, da nossa incapacidade de compreender algumas coisas. Que todas essas dificuldades dispensáveis possam ser retiradas do caminho dessas crianças, desses jovens, desses adultos recém-iniciando as suas trajetórias. E que nós também, como seres imortais, espíritos, em processo de aperfeiçoamento, possamos ter as nossas vidas equilibradas, orientadas pela oportunidade da renovação, pelo conhecimento da doutrina, se colocando sempre à disposição de auxiliar aqueles que atravessam os nossos caminhos. Permita, enfim, Senhor, que a tua paz se instale nos nossos lares e que as nossas famílias estejam em equilíbrio, permitindo sempre que a harmonia do casal, que a dedicação em torno das necessidades dos filhos seja sempre, sempre, sempre o norte principal das nossas preocupações. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos trabalhar, meu povo. Dia das Crianças, né? Vocês sabem que Dia das Crianças é uma data que as crianças esperam bastante, né? Eles têm assim um certo frenesi em torno do Dia das Crianças. Eu diria tanto quanto Natal e aniversário, né? São as 3 datas voltadas para a criança que eles esperam muito. Mas a gente tem uma tradição, uma cultura até, eu diria, né, de fazer essas datas muito comerciais, né? Dia das Crianças, eles recebem presente, eles saem para ver coisas, para passear, para lanchar, para sabe Deus o que a pandemia permite, mas a gente não aproveita esses momentos juntos, né? Como eu disse, a gente também não pode ficar num dia de comemoração, ficar tendo DRs, né? Nem fazendo de todo momento um momento para aulas espirituais de evangelização e coisa do gênero. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando para a gente fazer do Dia das Crianças uma experiência real de relacionamento com os nossos filhos. Vocês devem ter boas lembranças daquilo que vocês viveram com seus pais na infância, né? Na sua primeira infância, principalmente. A gente tem memória, sim, grande parte das pessoas tem memória, de coisas que a gente viveu muito pequeno, e do que vivia com a avó, com o avô, do lugar em que morou, das viagens que fazia. É muito comum, né, a gente ter essa relação com memória afetiva, como algo que nos fortalece ao longo de uma vida toda, que nos dá referência de infância, de felicidade, de comida gostosa, essas memórias afetivas muito eivadas de olfato, de paladar, de sinestesia, sabe? Dessa experiência completa corporal, do sol, do andar de bicicleta, do vento batendo. Essas são experiências tão marcantes, e às vezes a gente ganha presente, a gente corre para um lado para o outro e blá, 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 e a gente não constrói memórias afetivas importantes. Antigamente, não tem nenhum saudosismo nessa fala, não. Os dias das crianças, o Natal e tal, eram experiências familiares, né? Com lugares, com família, e com brincadeiras e com presença. Hoje a gente ocupa
tanto tempo dessas crianças com tecnologia, com luz, com LED, com tela e com tantas coisas que não estou fazendo nenhum discurso aqui contra dispositivos, não, tá? Mas a gente precisa de ter lembranças afetivas construídas, importantes, para que essas experiências de Dia das Crianças, de aniversário, de Natal, de feriados, sejam memórias sinestésicas, familiares, importantes. Que a gente não faça só assim de um momento de diversão, ponto, mas igual aquela que a gente vive todos os finais de semana quando pode sair e levar as crianças para fazer alguma coisa, nessa fase em lugares abertos, usando máscara, blá, 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 mas ainda assim um momento de lazer com essa criança, praticando atividade física em local aberto, né, e tal. A gente faz isso com frequência. Se o Dia das Crianças foi exatamente isso, essa é uma memória que se perde como um dia comum. Um dia tudo bem de lazer, mas um dia comum. Eu queria sugerir a vocês que vocês tivessem presença, sabe? Presença especial, construção de memórias. Pensa nisso. O que a gente pode fazer nesse contexto de pandemia particularmente, que é possível e que pode ser especial para construir essa memória? Tirar fotos bonitas, sabe? Para poder guardar. E ter momentos assim de lembrança com essa criança de que aquele foi um momento em família especial a ser vivido. Essas experiências todas ajudam a construir personalidade, né? Ajuda também a construir um perfil de comportamento dessas crianças e desses jovens com as suas futuras famílias. Porque a gente tem dois caminhos básicos, né? O reforçar ou negar esses comportamentos. E se a gente reforça, a gente vai fazer igual aos pais. E aí já era, né, nesses momentos difíceis. E quando a gente nega, também tem lá a sua carga de problema. Porque quando a gente nega alguma coisa, a gente ainda está preso a essa mesma coisa. Então, ter a possibilidade de construir essas memórias positivas é sempre útil. E isso a gente pode fazer, porque a gente automatiza tanto, né? Liga aquele automático e vai, faz, corre. E a rotina é tão intensa, eu entendo absolutamente isso, que a gente acaba não aproveitando esses momentos simbólicos. Dia das Crianças é um momento que a gente precisa reconhecer os nossos filhos como criança. O meu maior tem 14, e eu estava pensando, sabe? Ele, sexta-feira passada, veio me dizer, eu estava falando, meu filho, isso eu vou te dar no Natal e tal. Ele, por que você não me dá no Dia das Crianças? Assim, já está grandão, né? Com a perna cheia de pelo, com voz de homem, já está todo homenzão assim. E ainda pedindo presente do Dia das Crianças. E aí eu olhei e disse assim, meu filho, você só não é mais criança, né? Mas que bom que você quer comemorar o Dia das Crianças. Que bom, fico feliz por isso. Porque enquanto você se reconhece como alguém que comemora o Dia das Crianças, você se permite fazer coisas que às vezes o adolescente já não se permite mais. E eu acho que você tem que super se adaptar mesmo a essa coisa de fazer o que você gosta, o que você quer, independente do que os teus colegas adolescentes vão pensar disso. Que bom que você ainda se sente, de alguma maneira, como criança, apesar de você estar nessa transição, né? E é claro, vamos pensar em alguma coisa para o seu Dia das Crianças. Então, vocês podiam pensar nisso. A gente lida tanto, né, com a ideia de que nossos filhos vão ser sempre crianças, e a gente vê sempre como alguém que a gente precisa cuidar e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente lida como crianças para a gente poder meio que tomar conta das coisas deles, para protegê-los e tal. Mas algumas questões, alguns comportamentos que são próprios de uma consciência infantil, a gente não consegue lidar bem com isso. Vou dar um exemplo. Nesse final de semana, eu estava num restaurante e havia uma família de marido, mulher e 2 filhos. Um devia ter ali por volta de uns 7 e o outro menor devia ter uns 4.
E o danadinho era o menorzinho. Eu costumo dizer que quando a espiritualidade manda um espírito assim bem rebeldezinho, é muito comum que esse seja o segundo, né? Porque se é o primeiro, o casal não quer mais ter filho depois, né? Então, assim, manda o danado depois, deixa o mais calminho primeiro, para eles terem coragem de ter o segundo, né? Senão podem até desistir, quem sabe. Apesar de que a vida tem lá seus mecanismos e tudo se ajeita, né? E aí eu vi que a mãe dava comida para esse menor na boca. E ele era agitado mesmo, sabe? E o copo de refrigerante estava bem na beira. Eu pensei, gente, isso vai dar errado, mas eu vou me meter, dizer, mãe, esse copo vai cair e tal, parece que está se intrometendo ali. É difícil, né? Assim, meio chato, meio não cabível a gente ficar se intrometendo que o copo da mesa ao lado vai cair e tal. Mas eu olhei aquilo, me veio à cabeça, esse copo vai acabar caindo. E ela já está nervosa, então assim, a chance de a criança, ela nervosa, a criança ficando mais agitada, de a criança derramar esse copo e por conta disso a coisa piorar, isso é grande. Aí ficou aquilo, falo, não falo, não deu nem tempo de eu terminar de raciocinar. O copo caiu que a criança derramou. E a mãe ficou numa raiva, uma coisa, sabe aquela vontade de esganar que amorosamente eclode dentro da gente? Você conhece essa vontade? Tenho certeza que você conhece. Então, assim, uma vontade de esganar. Ela disse, você não me dá paz para comer, nem quando eu estou na rua, que eu não consigo fazer uma refeição. Aí desabafou, né? Eu não consigo fazer uma refeição em paz, porque blá, 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 blá. Gente, a gente sabe que é difícil, né? Quem é mãe, quem é pai também, mas normalmente mãe mais do que pai, que mãe que fica envolvida com essa rotina doméstica, tem modelo familiar para tudo, é óbvio, mas a maior parte das vezes é a mãe que fica com essas tarefas aí complicadas. E eu vou dizer, seja você pai, seja você mãe, a gente entende que realmente é difícil, é desgastante, é desesperador. Mas se a gente parar para pensar, é próprio da condição infantil essa agitação. Existem estudos que demonstram até quando vai a capacidade de concentração de uma pessoa. O tempo de 45 minutos que a gente tem nas aulas, em geral, no ensino fundamental e médio, a gente tem esse tempo determinado a partir de uma pesquisa feita em Harvard, do tempo médio de concentração do adolescente daquele local. E aí a gente meio que importou isso, né? E esse é o tempo da aula, porque se acredita que é o tempo que ele vai ficar sob tensão cognitiva, para depois distender a tensão num pequeno intervalo, numa troca de professor e coisa do gênero. No ensino infantil, na creche, na educação infantil e na creche, a gente tem uma outra rotina. Momento da brincadeira, mas a brincadeira não pode durar 2 horas, porque a criança cansa daquilo e começa a irritar. Aí tem o momento da brincadeira, aí tem o momento disso, o momento daquilo, o momento da cochilada, o momento da comida, o momento do lanche, o momento da soneca, o momento... São vários momentos. E o time dessas mudanças é muito menor. Eu sei que irrita, não estou negando isso. Mas se eu olho e vejo assim, essa criança enfrentou quase meia hora de fila para entrar nesse restaurante, porque como o número de cadeiras, de mesas está reduzido, e tem todo um protocolo de dar luva para a pessoa, de botar máscara, de usar álcool gel e blá, 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 a gente entrou nessas circunstâncias, estava demorando bastante a entrar. Essa criança provavelmente estava com fome pelo horário, é coisa de 1h15 da tarde, não conheço o horário, né, o hábito, a rotina dessa família, mas essa criança provavelmente estava com fome, com 4 anos, e estava irritada de estar na fila. Então, quando ela chega ali, se eu entendo que, pelo aspecto comportamental de qualquer criança de 4 anos, ela estará irritada, porque qualquer outra criança estaria também irritada, tudo bem, não torna a minha tarefa diferente, eu continuo tendo que lidar com a ideia de não conseguir fazer uma refeição sem ser mãe ou sem ser pai, que mais se foca no outro do que em mim mesmo. Ok.
Mas se eu entendo por que ele está fazendo isso, as chances de eu ter mais paciência, porque eu me coloco no lugar de uma criança que está tendo um comportamento, vamos dizer, absolutamente natural, essas chances tornam a probabilidade de a minha reação ser natural muito melhor. Às vezes, a gente fica irritado de ter tanta demanda, né? Mãe, 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 pai, 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 pai. Vou dizer para vocês, né? Eu que já tenho aí um com 14 e que não moram comigo, né? Porque moram com a mãe. Eu vou dizer para vocês, tinha um dia que eu falei, meu Deus, esquece que eu existo, tira o meu nome do pensamento, esquece a palavra pai, por favor, meia hora, para eu poder fazer isso, para eu poder dormir, para eu poder comer, para eu poder... mas assim, hoje, quando já adolescente, né, eles já não querem estar tão perto, né, aquela coisa, eu sinto falta, gente. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso de alguém. Sinto tanta falta de estar chamando o tempo inteiro, pelo contrário, agora sou eu que fico lá no WhatsApp, meu filho, tudo bem? E aí? Eu é que fico agora. Então, se a gente, no momento desse pai, mãe, 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 o dia inteiro, a gente para pensar, gente, isso é uma fase. Isso vai passar. Vai chegar um momento em que eles não vão estar tão presentes. Vai chegar a fase em que eles estarão adultos. Vai chegar o momento em que eles não vão demandar tanto mais da gente. E esse é o momento que eles estão demandando. E neste momento, que é único, é uma fase, é tão importante que eu tenha paciência para que ele lembre que quando ele me chamava, eu estava ali presente, eu estava ali disponível. Entende isso? Eu acho que isso não torna mais fácil a tarefa materna ou a tarefa paterna. Mas isso nos traz uma resiliência, uma compreensão mais alargada de o que aquela experiência representa. Elas nos coloca numa perspectiva de que aquilo não vai durar para sempre, de que a gente precisa ter tolerância porque isso é só uma fase, e isso nos faz reagir melhor. Isso nos torna, no último sentido da palavra, pais e mães melhores, sabe? E por que a gente não consegue, às vezes, fazer isso? Porque a gente não consegue olhar para essas crianças como crianças. É verdade, são espíritos imortais. E, como tal, eles já têm muitas experiências acumuladas. Eles trazem valores, eles trazem propensões, eles trazem dificuldades, trazem qualidades também, trazem coisas que eles já aprenderam a fazer e que aquilo, por mérito, já constitui um salto a mais que eles estão dando na sua trajetória evolutiva. Mas apesar de todo esse caldeirão de valores, de sentimentos, de tendências, eles ainda têm um cérebro infantil. Eles ainda têm um comportamento compatível com a idade biológica. E por mais difícil que seja lidar com filhos, às vezes por vários anos e tal, a gente precisa olhar essa teimosia, esse comportamento, essa dificuldade. Tem a ver com o comportamento que qualquer outra pessoa encarnada teria também nessa mesma fase? Qual diferença isso vai fazer? A diferença é de que quando você entende que aquilo é normal, natural, compreensível e compatível com a idade, a gente meio que mais ou menos vai botando na nossa cabeça que, peraí, eu não posso estourar, eu não posso me desequilibrar, eu não posso supervalorizar nada do que a gente está vivendo aqui agora, porque a rigor, no final das contas, isso passa. E eu preciso aproveitar esse momento, eu preciso aproveitar esses instantes. É importante eu viver isso com os meus filhos, é importante eu dividir isso com a minha esposa, com o meu marido, com a minha companheira, com o meu companheiro, para que a gente possa junto ter uma história de vida construída, uma família bem estruturada a partir da compreensão do papel que cada um tem. E se eu não tiver paciência agora, como é que essa criança vai se tornar depois um pai, uma mãe, com essa paciência, se eu não demonstrei essa experiência para ele?
tanta coisa que a gente pode fazer melhor, fazer diferente, mas quero também abrir um parêntese e dizer assim, mas quem não conseguiu fazer até aqui, não gera culpa por conta disso não, porque o desafio é grande mesmo, sabe? O Dia das Crianças é uma oportunidade de a gente lembrar, refletir, amadurecer em que estágio estão os nossos filhos. Porque às vezes eles já têm 14, já têm 15, já têm 17, mas são infantis no seu comportamento. E às vezes eles são tão crianças e têm comportamentos assim tão saudáveis, né, comportamentos tão saudáveis do ponto de vista da percepção de algumas coisas que a gente, meu filho já percebe isso. Então tem uma relatividade por trás dessa questão da idade, que eu acho que refletir nessa data vale a pena para a gente construir mecanismos de autoproteção para as adversidades da vida. E pensar também que essa é uma oportunidade de construir memórias, vale a pena nessa fase, principalmente porque a pandemia está super potencializando, né? A gente tem supervalorizado muito algumas coisas pela concentração do que a pandemia representa. Então, ter a oportunidade de refletir sobre como a gente vai construir memórias positivas nesse período, de como a gente pode se divertir em casa, enquanto a gente não pode fazer nada na rua, do como as brincadeiras entre pais e filhos podem ajudar a gente a construir laços afetivos importantes. Tudo isso tem uma importância tão grande, gente. Vamos tentar fazer isso, tá? Espero que essa reflexão aí reverbere na vida de vocês de uma maneira positiva. O Dia das Crianças não pode ser apenas uma data comercial, que a gente possa fazer melhor esse ano do que tem feito aí em anos anteriores, enchendo essas crianças de presentes e não enchendo essas crianças de presença, de valores, não enchendo a nós mesmos de paciência e resignação para o enfrentamento de uma rotina que é pesada, porque só quem é pai, só quem é mãe, sabe o quanto essa rotina é pesada. Mas também só quem já tem os filhos passados por essa rotina é que sabe o quanto isso tudo depois faz falta para a gente, que a gente vai sentir falta também disso, tá bom? Então, resumidamente, é isso que a gente quer desejar, que vocês tenham aí um dia em família muito iluminado, muito especial, e que vocês não esqueçam nunca da importância de ser exemplo na vida dos seus filhos, né? A melhor maneira, o instrumento pedagógico mais poderoso de transformação de condutas é o exemplo, né? Jesus fez isso, que a gente consiga, dentro das nossas limitações, fazer o melhor que a gente conseguir, tá bom? Então é isso, vamos fazer prece para a gente poder concluir, e aí a gente parte para almoço, porque provavelmente aí o povo já deve estar tudo reclamando de fome, né? Em especial os menorzinhos, que almoçam mais cedo, deve estar todo mundo já cheio de fome. Não precisa ler evangelho, é prece. Mestre amoroso, te agradecemos pela oportunidade sublime da maternidade e da paternidade. O Livro dos Espíritas bem o ensina que essa é uma verdadeira missão a ser realizada, a ser alcançada por cada um de nós. A importância dessa atividade bem feita é algo inimaginável. Inimaginável, a oportunidade sublime de educar, de transformar a vida das pessoas, de oferecer a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia, abrir mão de tudo isso em favor de educar, em favor de transformar, em favor de tornar as pessoas melhores. Que a gente tenha muita resignação interior, que a gente tenha muito equilíbrio, muita sabedoria antes de tudo, para fazer escolhas certas, para poder fazer do nosso ambiente familiar um ambiente saudável, para permitir que a presença dos nossos filhos nas nossas vidas seja sempre uma oportunidade de crescimento, não só para eles, mas também para a gente, porque quanto a gente cresce vivendo essa experiência. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter 2 filhos maravilhosos, pessoas que eu amo profundamente. Obrigado por eles estarem na minha vida. E obrigado também por ter saúde, cada um de nós ter saúde para poder continuar essa tarefa da educação, porque alguns pais desencarnam cedo e não conseguem, né, pelo planejamento que tem, dar continuidade a essa tarefa. Que bom que Tu nos permite levantar todos os dias para realizar essa tarefa. Fortaleça-nos, hoje
e sempre. Graças a Deus. Foi, Rodolfo? Beleza. Me diz aí, depois do seu tempo, quando a gente pode fazer outra, tá?